convidado nesta edição da noite, João Costa, o Secretário de Estado da Educação. Muito boa noite. Muito boa noite, seja bem-vindo. Há muitas dúvidas sobre este despacho, há também algumas críticas, já lá vamos. Vamos começar pelas dúvidas, Sr. Secretário de Estado. E sobre uma das medidas que acaba por ser mais polémica, esta questão das escolas serem obrigadas a deixar a criança escolher a que casa de banho ou balneário quer ir. Já teve a oportunidade de dizer hoje que isto não significa que uma menina, de repente, encontre um galifão de 16 anos ao seu lado na casa de banho. Sim. Então, como é que na prática esta medida vai funcionar? Bom, boa noite e obrigado por esta oportunidade para prestar aqui alguns esclarecimentos. E o primeiro esclarecimento que me parece fundamental trazer aqui é que como tenho dito, este despacho não é sobre casas de banho, é sobre pessoas. Estes alunos são provavelmente a minoria das minorias, mas existem. E já agora quantos são? Nós não temos, obviamente, um registro, mas a estimativa que nos dão as associações e também algum registro de queixas que nos chegam por parte das famílias, estaremos entre os 100 e os 200 alunos no universo do cerca de 1.300.000 alunos que há no nosso sistema educativo. Mas, como eu dizia, são pessoas e como pessoas têm características muito especiais e têm estado desprotegidas. E o propósito deste despacho não é um despacho que tem âmbito sobre toda a escola, todos os alunos, tem âmbito específico sobre crianças que estão em processo de transição de género. E é bom lembrar que isto é sobre pessoas, porque o que se tem escrito, o que se tem dito a propósito deste despacho é de tal forma desrespeitoso das famílias e destas crianças que chega a um momento em que parece que estamos a falar, há uns que falam de ideologia de género, mas isto não é sobre ideologia, isto é sobre pessoas. E é muito importante clarificar isto. Depois, respondendo concretamente à sua questão, ao contrário do que tem vindo a ser apregoado, e houve quem, logo de início, publicasse uma notícia numa coisa qualquer online, a dizer que crianças vão escolher livremente a casa de banho a que querem ir, e até o polígrafo da SIC fez de imediato o desmentido desta notícia falsa, mas depois essa notícia falsa alimentou uma onda de alarmismo que tem vindo a ser criada até com o alto patrocínio de algumas pessoas com responsabilidades em alguns partidos políticos, de dizer aquilo que se está agora a dizer é que, como disse, aliás, e permitam-me corrigir, as escolas são obrigadas a que qualquer criança possa ir a qualquer casa de banho. Não é disso que se trata. Qualquer criança, não. Exatamente, estamos a falar em concreto. E aquilo que este despacho permite dar resposta é várias situações. Para já, conseguirmos ter adultos de referência com quem estas crianças possam comunicar nas escolas. Nós estamos a falar de processos, por vezes, de uma solidão que não passa pela cabeça de nenhum de nós. Passa também por... E que os vão ajudar também nesta situação. Exatamente. E os conduzir. Exatamente. Estamos a falar, e isto é a questão mais importante para estas famílias, e tem havido alguns relatos de algumas mães em particular que referem isto, do direito a utilizar o nome pelo qual são tratados. Isto até agora era impossível. Estes alunos estavam condenados a ter o nome apagado nas pautas. Era como se não existissem, porque era o único instrumento legal que existia. E, de facto, como algumas mães e pais têm dito, o mais pormenor disto é o acesso a casas de banho e balneários. Mas como alguns tendem a esquecer-se que isto é sobre pessoas, querem apenas falar disto como se fosse um assunto de casa de banho. Mas um rapaz trans ou intersexual, só para percebermos como na realidade tudo vai acontecer, pode utilizar livremente o domicílio das meninas, se assim o entender? Vamos esclarecer o que aqui está. O que o despacho diz é que deve ser respeitada a vontade destas crianças na salvaguarda da sua intimidade e privacidade. Ora, se é na salvaguarda da sua intimidade e singularidade e privacidade, então não significa que vamos todos andar a circular pelas casas de banho todas uns dos outros. Mas essas crianças em concreto poderão aceder a que tipo de instalações? Todas estas crianças vão ter um acompanhamento na escola em conjunto com os seus encarregados de educação, para que se defina a solução concreta. O que está em causa aqui é a privacidade. Por utilizar, por exemplo, outras casas de banho que não estejam abertas e já há práticas aos outros disso, alunos? como foi dito aqui na vossa peça, e bem, já há práticas em escolas em que, por exemplo, estes alunos utilizam a casa de banho dos professores.
por sinal até geralmente são mistas, e fazem porque são casas de banho que têm uma disposição muito mais resguardada e que permite que isto não seja um assunto. E essa é a única forma de assegurar a privacidade e de respeitar a privacidade? Esta é uma das formas possíveis. Também nos balneários temos experiências e relatos nesse sentido de uma aluna que não toma banho nem no balneário das raparigas nem no balneário dos rapazes, toma no balneário dos professores. Porquê? Porque se encontrou, em conjunto entre a família e a escola, esta solução. Portanto, o que eu acho é que se está a tentar criar um caso onde ele não existe, esquecendo-se muita gente que está a falar de famílias e de famílias que têm um historial de sofrimento e de rejeição que não merece o tratamento que estão a receber da parte até de pessoas com responsabilidade no nosso cenário político. Ainda hoje ouvíamos a diretora executiva da ILGA dizer que a maioria das escolas não está preparada para a lei da identidade do género. Porque essas situações que estava a referir, nomeadamente a utilização das casas de banho dos professores, serão, imagino eu, situações excepcionais. O que é que as escolas vão ter de fazer? Nós estamos sempre a falar de situações excepcionais, não é? Tendo em conta o universo de que estamos a falar, nós não estamos, apesar disto parecer ser o tema dominante na educação, nós não estamos a falar de algo que afete os nossos 5.000 estabelecimentos escolares, pensando só na rede pública. Nós estamos a falar de soluções que têm que ser encontradas localmente, muito debatidas entre as famílias e as escolas, para se tomarem as medidas precisas. Portanto, não me parece que haja aqui uma questão de dizer assim, agora todas as escolas vão ter que se transformar para isto. Não. Mas nas escolas onde é necessário, é possível implementar estas medidas já no regresso do ano letivo? No regresso do ano letivo? Sem dúvida. Quer dizer, permita-me brincar um pouco, embora isto não seja tema de brincadeira. Estes alunos vão precisar de ir à casa de banho logo quando as aulas começarem. Portanto, não é nada de novo. Agora, são situações de uma enorme complexidade, são realidades de que muitos desses críticos nem sequer sonham do que estão a falar, simplesmente do alto das suas certezas vão dizendo coisas como se conhecessem o que cada uma destas crianças e cada uma destas famílias vive. E em relação aos outros encarregados de educação, Sr. Secretário de Estado, porque, como diz, de facto, muitas vezes quem fala não está de todo por dentro do assunto, pode haver outros encarregados de educação de outras crianças ou jovens que não são trans ou intersexuais, claro, que possam ter aqui dúvidas também. Eu acho que isso foi a intenção de quem quis criar estas notícias falsas. Foi lançar um alarme sobre todos os outros encarregados de educação e aquilo que, basta passearmos um bocadinho por redes sociais ou coisas assim, aquilo que vemos são pessoas a dizer, então e a intimidade do meu filho, que não é trans? Pois esse não está em risco, digamos assim, não está... esse já tem uma casa de banho, ou para menino ou para menina, a que vai na maior das seguranças. Aliás, quando falamos de privacidade, é preciso ver que... Mas é legítimo ou não os pais das outras crianças questionarem a privacidade dos seus filhos? É legítima a preocupação, tendo em conta a desinformação que se gerou em torno deste tema. E por isso é preciso também tranquilizar todos os encarregados de educação do país, dizendo que aquilo que anda a ser dito não é o que está neste despacho. A privacidade e a segurança de nenhuma criança está, obviamente, em causa. O que está em causa é a defesa da privacidade e da segurança de um grupo pequeno que até aqui estava desprotegido. Mas o PSD, por exemplo, alerta para a possibilidade de fenómenos de bullying e de violência escolar relacionados com esta questão. Vão ou não ficar mais expostas a este tipo de situações estas crianças trans? Este é um despacho que é muito bem acolhido pelas famílias das crianças trans, na medida em que ele é um instrumento para que haja menos bullying. Mas o PSD, e em particular o Dr. Rui Rio... Mas não receia que haja o efeito contrário? Repare, o bullying nasce sempre do desconhecimento. O ódio e a segregação nascem sempre da ignorância. Portanto, se a solução do PSD é fazer de conta que estas crianças não existem, só vão estar a fomentar toda a desinformação e todo o desconhecimento que existe. Aquilo que nós temos são medidas para garantir sinalização, privacidade, confidencialidade, respeito. Portanto, se o PSD pressupõe que isto é sobre bullying, aquilo que eu convido, em particular o Dr. Rui Rio, é fazer o seguinte exercício. Saia de trás do Twitter e vá conhecer estas famílias. Vá conhecer estas crianças. Vá falar com cada um deles.
vá conhecer o seu passado, vá conhecer aquilo que sofrem na escola. Porque, de facto, emitir opinião política a partir do Twitter, às tantas estamos todos a comprar a Groenlândia, não é? E falando precisamente de opiniões políticas, há uma outra, a do CDS, que referiu aqui o experimentalismo desta medida, porque ela não existe noutro contexto social e diz o CDS que acaba por ser um risco implementar este tipo de medidas no meio escolar. Um risco para quem? Essa é a pergunta que se tem de colocar ao CDS. É um risco para quem? É um risco para as crianças que até agora não tinham medidas de proteção? Ou é um risco para um monte de fantasmas que se criam em algumas pessoas? É interessante ver, e ontem ainda o Jornal Observador fazia-o bem, mostrar como a petição que está associada à publicação que foi referida na vossa peça do líder da Juventude Popular está cheia de falsas citações, de citações descontextualizadas, até referir a algumas coisas que não estão no articulado preciso da lei. Portanto, aquilo que estamos a falar, e provavelmente será isso que também assusta alguns membros do CDS, não sei falar por eles, obviamente, é aquilo que resulta de uma campanha de desinformação que foi gerada em torno deste tema. Parece-me muito importante relembrar que estamos a falar de pessoas e relembrar também que, como eu dizia, tranquilizar todas as famílias. Não está em causa a segurança de nenhuma criança, ou a sua privacidade ou a sua intimidade, está em causa a proteção de um grupo que até agora estava desprotegido. Deixe-me voltar um pouco atrás, até porque falou concretamente de Rui Rio e da publicação que ele colocou no Twitter, em que admite também em que fala diretamente disso, de um despacho de perfil bloquista. Admite que há, de facto, influência do Bloco de Esquerda neste despacho? Repare, não sei exatamente o que é que o Dr. Rui Rio quer dizer com isso, terá-lhe de perguntar a ele o que é um despacho de perfil bloquista. Aquilo que nós temos é um despacho a favor de um grupo que até agora estava deixado de parte. Mas que teve influência do Bloco de Esquerda? A Lei de Identidade de Género foi aprovada na Assembleia da República com os votos favoráveis também do Bloco de Esquerda. É uma lei que nasce de um trabalho do Governo e também do Partido Socialista. Portanto, na medida em que, neste caso em concreto, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista estão aliados na defesa de uma minoria, pois que certamente os louros são repartidos entre os vários partidos que não tratam pessoas como uma ideologia, mas tratam-nas como pessoas concretas que merecem respeito. Os louros e também, eventualmente, votos conseguidos com esta medida. Era a diretora executiva da ILGA que esta tarde admitia aqui na SIG Notícias que, de facto, isto poderia ser uma medida de bandeira de alguns partidos e que poderia haver aqui um aproveitamento político. Que há aproveitamento político, pelas reações da direita, estamos a ver que há. E pela esquerda? Pela esquerda, aquilo que nós estamos a fazer é algo que é a regulamentação de uma lei que já está aprovada há um ano, que teve o seu calendário de produção e que é publicado quando é publicado. Repare, como eu dizia, nós estamos a falar mesmo de uma minoria, portanto, e estamos a falar de jovens que ainda nem sequer têm idade para votar. Mas admite que o PS possa recolher daqui proveitos políticos com mais votos nas eleições? Se for reconhecido ao PS a capacidade de legislar para todos os portugueses, para todos, mesmo todos, e não apenas para as maiorias privilegiadas, e se isso conferir votos ao PS, acho que temos todas as razões para estar contentes. João Costa, Secretário de Estado da Educação, obrigada pela presença na edição da noite.